Agora é uma música da Roberta Spitaletti, Meu Senhor, e que você possa sentir a mensagem dessa música falando mais alto ao seu coração. Vou te contar de um amor do seu jeito tão perfeito. Sem perceber, me transformou do meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar. Meu coração é o seu lugar. Meu coração é o seu lugar. Amém. Amém. Muito bem, isso é um grande privilégio nosso estar aqui para compartilhar da palavra de Deus. Entendemos que nesse tempo é muito oportuno fazer uso da palavra inspirada para nos alertar, nos ajudar no momento mais difícil que nós estamos passando.
Quero aqui fazer alguns agradecimentos que eu acho que são necessários. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos com vida, com saúde, poder desfrutar essa bênção que é compartilhar a palavra. E agradecer pela família, agradecer pelos amigos que temos, apesar de agora estarmos um pouco distantes, mas a internet está nos permitindo esse privilégio de ficar perto de quem está longe e ficar perto de quem está perto. Isso aí que é legal, né? Cada um com o celular na mão aí está sendo uma bênção. Nunca tivemos tanta live de manhã, de tarde, à noite. O pessoal acho que vai começar a comer live, viver live, e só de tanta live aí. Mas é muito bom. Também quero agradecer aqui essa oportunidade de estar no Espaço Novo Tempo, aqui em Piracicaba, sob liderança do pastor Reinaldo Coutinho, que é um bom amigo, né? Não vou falar velho, porque aí fica ruim, mas um bom amigo nosso aí já de tanto tempo, e nós estamos felizes pela oportunidade de estar aqui. Também agradecer aos colegas que aqui estão em Piracicaba. Nós somos 5 pastores aqui agora em Piracicaba, liderando 31 igrejas. Então, 31 igrejas. Então, é bom saber que aqui em Piracicaba nós estamos testemunhando do amor de Deus e, através do Espaço Novo Tempo agora, nós não estamos apenas em Piracicaba, mas estamos para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Isso é muito bom, tá? Eu já preguei algumas vezes sermões sobre a vida de Davi e sempre me inspirou muito esse personagem pelo aspecto de ousadia, coragem e determinação que esse garoto, vamos dizer assim, teve diante de situações adversas. Mas um dia desse eu parei para pensar um pouquinho e falei, poxa vida, como a história dele se torna tão real diante da situação que nós estamos enfrentando. E aí eu coloquei o tema dessa mensagem de como enfrentar os desafios da vida. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, eu vou convidar você agora a abrir a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, deixa aberto, e nós vamos estudar um capítulo inteiro. Eu vou tentar encurtar esse capítulo nesse tempo que temos, mas vou tentar extrair desse capítulo aqui coisas assim boas para nós. Então vamos ver se a gente consegue, né? Mas quando você abre lá a Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, nós vemos aqui essa palavra desafio. Pelo menos na minha Bíblia está escrito assim, o desafio de Golias. E é interessante a gente saber aqui como a Bíblia retrata essa realidade, né? Primeiro, nós entendemos que hoje, nessa cultura aí, nunca se tornou tão importante essa palavra, como vencer, como alcançar. E hoje nós estamos tendo nos meios de comunicação, todo mundo falando, olha, se você quer ser vencedor, faça isso. Se você quer ter sucesso, faça isso. Então, quando você vai para a Bíblia, e eu entendo que nunca a Bíblia se tornou tão atual e tão necessária para enfrentarmos os desafios como hoje, diante da situação que temos, eu entendo que as aplicações que nós pudermos tirar daqui serão aplicações muito boas e muito práticas para nós. E queria dizer também a todos, né, aqueles que estão nos acompanhando, a Bíblia, queridos, é a palavra de Deus. A Bíblia tem princípios extraordinários para nós. E se pudermos utilizar isso aqui nessa crise, eu entendo que você vai ter conforto espiritual. Nesse capítulo, especificamente, nós vamos agora ver um detalhe da vida de alguns personagens. São muitos, mas eu vou dar uma encurtada e vou tentar, de alguma forma, fazer uso aqui daquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas primeiro, eu quero começar mostrando alguns detalhes desse capítulo. Então, abra aí a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, leia, por exemplo, comigo o verso 24. Depois eu mostro alguns outros versos, mas vamos pegar o verso 24, que é um ponto principal desse capítulo 17. Diz aí assim, capítulo 17 de 1 Samuel, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Temiam grandemente. Aqui está falando de medo. Nunca na história desse país falou-se tanto dessa questão do medo. Aliás, algumas expressões foram bem colocadas. Um dia desse alguém me disse assim, pastor, o que está existindo é uma cultura do medo. Ou seja, cultura do medo. Eu achei interessante isso daí, né? Nesses últimos dias, já com tantos problemas, com tantas lutas que temos, ainda mais uma coisa veio para nos colocar medo. E aí, quando você olha aqui para esse contexto da história,
Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Não existe uma forma de vencer medo se não trabalharmos com confiança. A confiança no poder de Deus pode nos ajudar no momento de crise. Agora, tem outros detalhes aqui também nesse capítulo que eu quero pegar. Versinho 11 agora, volta no verso 11 e você vai ver um detalhe interessante. Versinho 11 do capítulo 17. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Inicialmente eu li para você que todos os israelitas ficaram com medo, agora eu estou vendo que Saul, quem era Saul? Saul era o rei, Saul era o homem mais forte em Israel, Saul era o homem que possuía espada, capacete, ele tinha protetor, ele havia aprendido sobre guerra, ele era um homem valente, ele era o representante número 1 de Israel. Agora, olha que detalhe importante você vai descobrir aqui. Golias faz um desafio para o povo de Israel. Qual é esse desafio aqui de Golias? Simples. Existia um contexto de guerra e Golias faz o seguinte desafio. Vamos fazer assim, não vamos afligir todo mundo. Não vamos ficar todo mundo aqui nesse vale correndo para lá e para cá. Escolham um homem do exército de vocês que possa vir lutar comigo. E aí ele diz assim, se ele puder me vencer. Interessante que nesse desafio o próprio Golias já se exalta, ele já se coloca, olha, se tiver um homem aí, número 1, se tiver um homem aí, e se ele puder me vencer, ele já desclassifica o adversário na primeira fala. E aí, olha que coisa interessante, ninguém aparece para lutar com esse Golias, e a Bíblia diz assim, eu estou só te dando os detalhes aqui do contexto, quando você chega no verso 16, diz assim, o filisteu chegava-se pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Interessante que nós estamos falando tanto de quarentena hoje, né? 40 dias esse Golias desafiou o povo de Israel, dizendo, ei, tem alguém para lutar comigo? Dá um homem aí, manda um homem para mim só, não precisa afligir todo mundo, esquece aí as batalhas, esquece essas coisas, vamos só um cara, manda só um, se ele puder me vencer, nós todos vamos servir a vocês. Agora, se eu o vencer, e provavelmente eu vou fazê-lo, porque não tem ninguém aí que possa lutar comigo, então vocês serão nossos servos. Esse é o contexto do capítulo 17, que nós encontramos um povo atemorizado, um rei atemorizado, os soldados atemorizados, comandantes, generais, toda a força militar de Israel neutralizada pelo medo de enfrentar um guerreiro que havia aparecido do lado de lá. Deixa eu dar para vocês algumas características desse guerreiro. É interessante você saber, que de repente vai falar, pô, o pastor está contando historinha aí. Não, eu estou mostrando para você. Deixa eu mostrar aqui as características de quem estava propondo esse desafio. Primeiro, versinho 4, a Bíblia diz que o Golias era um guerreiro e ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Um côvado é mais ou menos o tamanho aqui da pontinha do meu dedo aqui até chegar no cotovelo. 50 centímetros mais ou menos. 45, 48, 50 centímetros. Algumas medidas dão 55 centímetros, mas vamos pegar assim, 50 centímetros. Esse guerreiro tinha então 3 metros mais ou menos e 20. Não era um camarada qualquer. Segunda coisa que o detalhe bíblico diz assim, diz que ele trazia na cabeça um capacete, então ele estava protegido pontos vitais da cabeça. A Bíblia diz que ele também trazia consigo, é interessante, vestia uma couraça de escamas, e o peso dessa couraça era 5.000 ciclos de bronze. Eu fiz aí uma tradução para quantos quilos seria hoje, 57 quilos só a armadura do cara, a escama que ele carregava. Agora tem mais alguns detalhezinhos só para você saber. Ele trazia caneleiras de bronze nas pernas, dados inflamados no ombro, ou seja, protegido. Agora tem um outro detalhe, a haste de sua lança, como um eixo de tecelão, a ponta da sua lança era de 600 ciclos de ferro. Trazendo para hoje 7 quilos pesava a ponta da lança desse camarada. Agora olha que interessante aqui um outro detalhe. Ele então parou diante das tropas e disse, me arrumem apenas um homem que desça contra mim. Isso é o suficiente. Eu mostrei para você aqui esse contexto.
E agora eu quero deixar aqui o desafiante e mostrar para você um outro contexto. De um outro lado, existia uma família que era a família de Jessé entre o povo de Israel. Essa família tinha, claro, 8 filhos, pelo menos 8 homens lá na família, e aí 3 deles foram convocados para essa guerra: Aminadab, Eliabe e Sama, ou Samoa, como algumas bíblias dizem. Esses 3 meninos jovens foram alistados e foram para a guerra. Porém, Davi foi rejeitado. Não sei se porque era pequeno, porque não tinha idade ainda, mas ele tinha cerca de 17, 18 anos. Mas a Bíblia diz que ele não foi convocado pelo exército. Então, há aqui um primeiro momento já interessante para nós. Davi não foi convocado. E agora, nesse contexto de guerra, o pai chama Davi e diz assim, o pai Jessé chama Davi e diz assim: vá levar alimentos para os seus irmãos lá no acampamento e traz notícias para nós. Naquele tempo talvez não tivesse o zap que nós temos hoje, a tecnologia que temos hoje, não tinha drone, não tinha satélite, não tinha nada. Então Jessé mandou o menino, o filho obediente, ir lá, levar comida e trazer informações sobre o contexto da guerra. E Davi obediente foi. A Bíblia menciona até o que ele levou, mas eu não vou aqui mencionar, mas levou queijo, levou ali algumas outras coisas para eles. E aí quando ele chegou lá, ele viu o contexto que ali estava armado. E aí então a Bíblia diz que Davi escuta por um momento o Golias desafiar o povo de Israel. E aí ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Então, alguém explica para ele: olha, esse camarada tem 40 dias e 40 noites que está aqui nos desafiando e nós não conseguimos ainda encontrar um homem para lutar. E o desafio é simples: aquele que vencer, o rei prometeu encher-lhe de riqueza, prometeu livrar os impostos da família e ainda mais, vai dar a filha em casamento. Então, agora olha que interessante, 3 ações Saul tinha tomado para o guerreiro que conseguisse vencer, porque ele havia ficado amedrontado. A pergunta aqui é: por que Saul, o rei de Israel, o representante número 1, tinha medo? E eu preciso mostrar para você um contexto aqui. O contexto é que Saul não estava muito bem com Deus. Toda vez, querido amigo, toda vez, chefe de família, toda vez, querido jovem, que você não estiver em plena comunhão com Deus, em dia com Deus, pode ser que o medo tome conta do seu coração. É importante a gente saber que a comunhão com Deus produz em nós confiança e mostra que nós não podemos estar sempre no controle. Deus é quem está no controle, Deus é quem reina soberano, Deus é que é o Senhor dos senhores, Deus é que pode transformar as coisas e situações difíceis em situações calmas. E olha que interessante, Saul era o rei de Israel, mas não estava em dia com Deus. Ele havia cometido algumas coisas, algumas situações. Numa ocasião, Samuel, por exemplo, que era o juiz, pediu para ele: vai lá e destrói uma nação que está aí e tal, que já alcançou o limite de misericórdia de Deus. E aí diz assim: pode matar tudo que tiver lá. Mas agora é interessante, Saul chega, vê as ovelhas bonitas e separa essas ovelhas e livra essas ovelhas. Samuel chega e pergunta: Saul, você cumpriu a ordem de Deus? E ele diz assim: cumpri, está tudo tranquilo. E aí então Samuel pergunta: mas escuta, que balido é esse de ovelhas que eu escuto? E aí Saul havia transgredido a ordem de Deus. E agora ele diz assim: é que a gente pensou nisso aí para os sacrifícios. As ovelhas estão muito boas, estão muito pesadas, e a gente pensou nisso aí no sacrifício. E é interessante, Samuel deu para ele um recadinho dizendo: ei, Deus não está interessado tanto em sacrifício. Deus está interessado na obediência. Sabe, queridos, é importante, eu e você sabemos que nesse contexto nós estamos e somos chamados para obedecer a palavra de Deus. Algumas vezes nós inventamos história, nós começamos a colocar nossas ideias. Deus pediu assim, mas eu faço assim. Deus quer assim, mas eu prefiro assim. A Bíblia pede assim, mas eu acho que é assim. E essas coisas às vezes nos levam ao fracasso espiritual. Eu e você precisamos entender que quando nos colocamos à disposição de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Quando obedecemos, somos felizes. A obediência é o caminho da felicidade. Você quer ser feliz? Precisa obedecer. Obedecer às leis, obedecer aos procedimentos. Nós estamos agora num contexto difícil e precisa existir obediência àquilo que é pedido. Senão não conseguimos sobreviver.
A partir daí, nós entendemos que na palavra de Deus, a obediência é algo principal, é algo extraordinário. Quando Deus pede, obedeça, faça o que Deus pede. Ele deixou a palavra para que nós pudéssemos seguir suas orientações. De um outro lado, nós vemos um Davi, um jovem que era obediente à palavra de Deus. Davi havia se tornado especialista em duas coisas, e aqui há o contexto que mostra isso. Davi havia se tornado muito bom em funda, que era o equipamento que ele tinha, né? Onde ele espantava os animais assustadores lá, e cuidava de suas ovelhas. Ele era muito bom em funda, ele acertava todo o alvo, a toda distância. Provavelmente esse garoto treinou muitas pedras, o dia inteiro jogando pedras, e ele às vezes, né, eu imagino que ele colocava lá um alvo a 2 metros e atingia 5 metros, 10 metros, ele se tornou bom em funda, ele não errava nenhuma pedrada que assim ele dava. Segunda coisa que Davi havia se tornado muito bom ele, na verdade, além de funda, ele tinha uma harpa. Então Davi cantava. Para você ter uma ideia, a maioria dos salmos que encontramos na Bíblia é de Davi. Como é que você compõe salmos? Você precisa de comunhão com Deus, você precisa estar em conexão com Deus. A partir daí, Davi, então, agora, especialista em funda e em harpa. Ele louvava a Deus, cantava para Deus e mantinha-se em relacionamento com Deus, mas ele havia se preparado para também atacar alguma situação que viesse em confronto ao seu rebanho. É por isso que ele é chamado de o querido pastor. Nesse contexto, ao chegar lá, no contexto de guerra, quando ele viu esse desafio, ele viu esse incircunciso filisteu, lançando o desafio, ele se prontificou e disse: eu vou lutar, já que não tem ninguém. E agora, olha que interessante, assim como Saul havia feito esse primeiro momento de dar muita riqueza, de livrar a família de impostos e dar a filha em casamento para o soldado. Interessante que Saul aqui é meio um ato de covardia, eu vejo, né? Porque Saul não estava preocupado com a filha. Ele não estava preocupado, talvez, com o casamento dela, né? Você já imaginou isso? E se o soldado, por exemplo, eu gosto assim de brincar um pouco aqui na história, mas e se o soldado que matasse o gigante, por exemplo, não tomasse banho, fosse banguela, alguma coisa assim e tal, a filha estava, no bom sentido, em maus lençóis, porque ela tinha que casar, porque era uma ordem do rei. Então Saul não estava preocupado com a filha, não estava preocupado em perder dinheiro. Agora imagine, por exemplo, se a família fosse a maior família em Israel, ele perderia receita, impostos. Mas ele simplesmente queria se livrar do problema, porque era um problema intenso. O problema tinha 3,20 metros de altura. O problema tinha todos os pontos vitais protegidos. Como é que alguém ia enfrentar esse gigante, ia vencê-lo, se todos os pontos vitais estavam protegidos? Olha que situação. Agora Saul, ao ficar sabendo que Davi mandou um recadinho lá para que ele iria enfrentar o gigante, e eu não sei como é que esse recadinho chegou, mas contextualizando hoje, né? Talvez existisse lá um zap oficial, né? Vamos dizer assim, e eles lá do campo de batalha mandaram um zap lá para o departamento oficial, dizendo: chama um guerreiro. E então Saul manda chamar esse guerreiro, e a Bíblia diz que Saul, ao ver Davi, escuta agora, Davi já havia sido rejeitado pelo exército, lembra lá, Davi vai ser rejeitado agora pelo rei, porque o rei olha assim o tamanho dele e fala: ih, rapaz, eu achei que era um guerreiro, mas não vai dar. E aí ele diz assim: você é muito moço e o guerreiro é especialista. E aí entra a primeira grande dica para nós vencermos desafios da vida, queridos. E eu queria deixar isso aqui bem claro para você. Para vencermos os desafios da vida, às vezes é necessário ser surdo. Eu vou explicar isso para você. Às vezes é necessário que você não escute coisas que estão chegando ao seu ouvido. Às vezes é necessário que você tape realmente esses ouvidos aí para ouvir. É gente te criticando. Alguém diz para você que você não consegue, que você é pequeno, que você é fraco, que a sua voz não é boa, que você não sabe fazer, que você não alcança, que você não vai conseguir porque você não tem recursos. Essa é a primeira grande dica que nós precisamos entender para vencer os desafios. Pare de ouvir quem fica falando coisa que não é. Me parece que Davi se torna surdo aqui, porque ele não foi convocado pelo exército. O rei agora chega para ele e fala assim: cara, não tem nenhuma condição de você vencer.
E aí ele fala assim, ele não fala assim, ô seu rei, é o senhor que está falando. Não, ele não escuta isso, ele fala assim, rapaz, um dia desse apareceu lá um leão e um urso lá em volta das minhas ovelhas, e eu matei o leão e matei o urso e livrei as ovelhas desse problema. Interessante. Davi fica surdo a vozes que podem atrapalhar. Deixa eu dizer para você que está aí me assistindo. Talvez você tenha sonhos e projetos, mesmo nessa quarentena. E às vezes eu vejo maridos que chegam para a esposa, por exemplo, e falam assim, meu amor, eu estava aqui pensando num projeto, uma coisa. Aí a mulher fala, seu bobão, para com isso, você não consegue nada. Mas aí essa voz mata sonhos. Deixa eu dizer para você, quantos sonhos são destruídos simplesmente por vozes pessimistas que chegam ao nosso ouvido. Quando eu era solteiro, um dia eu cheguei para minha família e falei, olha, eu tenho um sonho de ser pastor. Eu quero ir para o seminário, eu quero estudar. E aí na minha família 2 vozes apareceram e disseram, você não precisa de teologia, você já prega. Uma outra voz falou, você não vai conseguir ir para São Paulo, rapaz? Você não tem emprego, você não tem dinheiro, você não está casado, você não tem... Como é que nós vamos fazer? Nossa família não pode pagar. Se eu tivesse ouvido essas 2 vozes, vocês não estariam me ouvindo hoje aqui. Mas uma voz da minha mãe e uma voz de um irmão que eu tinha me disse assim, ei, é seu sonho? Nós não temos dinheiro, mas nós temos oração. Pode ir que a gente vai orar por você. 4 anos depois dessa conversa em casa, numa reunião familiar, eu tive o privilégio de mandar para minha casa um convite aveludado vermelho, convidando minha mãe para vir ao seminário em São Paulo, participar da minha formatura. Eu não sei quantas vozes você tem ouvido, mas eu queria te dar essa primeira dica para você não escutar mais voz pessimista que diz que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz. Avance. Davi chega lá e agora Saul comete um segundo ato de covardia. Veja como é atual isso aqui. Saul pega a sua armadura e dá para Davi e fala assim, entra aí na minha armadura. Só que tem um problema, Saul era o homem mais alto de Israel, Davi era um cara pequeno, a cabeça talvez de Saul fosse grande, a de Davi era pequena, a armadura, e a Bíblia diz assim que ele veste aquela armadura e não consegue andar, ele tenta pegar a espada do Saul, mas não consegue se locomover, e ele joga aquele negócio para o lado e diz, eu não vou lutar com isso aqui. Segunda lição agora, para nossa e aplicação para a nossa vida. Você precisa aprender a lutar também com aquilo que você sabe. Onde você se tornou bom. Nós vamos viver uma época agora de desemprego. Eu entendo, vai ser mesmo. Tá ok? Nós estamos tendo empresas aí, eu tenho um amigo empresário que me disse, pastor, eu dispensei metade dos meus funcionários e agora vou ter que mandar a outra metade embora. Tudo bem. Como você vai reagir a tudo isso? Como você vai ficar focado na crise, no problema, ou você vai tentar alcançar algo novo? Então escute, segunda dica preciosa aqui, aprenda a ficar bom em alguma coisa, seja bom no que você faz. Você precisa se oferecer. Mas eu não consegui nessa área, muda de área. Mas eu não consegui isso aqui, vira o leque para outro canto. Mas você não pode ficar neutralizado pelo medo, você não pode ficar neutralizado pelas situações que nós estamos convivendo hoje. Você tem família, você tem escola, você tem faculdade, você tem conquistas. E a vida não parou, amigo. Nós só estamos de quarentena. Acalme-se. Aprenda a ficar bom no que você faz. Eu falei para você que Davi era especialista em funda e especialista em harpa. Para você ter uma ideia, Saul foi se afastando de Deus e a Bíblia diz que um dia lá um espírito imundo tomou esse cara. E a única coisa que mandou embora esse demônio foi a harpa de Davi. Esse cara era bom, ele tinha comunhão com Deus. Até Satanás tremeu diante desse moleque. Mas é interessante que hoje a gente está vendo situações e nós estamos sendo neutralizados por medo, neutralizados por vozes de críticas. Tem gente que critica, né? A internet se tornou um grande momento hoje de crítica no mundo. O camarada canta uma música, alguém vai lá embaixo e faz um comentário, horrorosa. Tá ok, você canta? Não, ele não sabe cantar, mas ele sabe criticar. Interessante. O outro você prega mal, tá ok, e você prega quantos sermões? Não, nenhum. Mas eu tenho o direito de criticar? Que legal. Pega o microfone, bicho, e faz melhor. É interessante a gente saber isso.
Alguém critica a liderança da igreja, e eu não estou aqui para entrar nesse detalhe, mas quanta crítica em cima do pastor, do líder, do ancião e tal, e ele critica, não, porque eu tenho o direito de criticar. Tá ok, você tem o direito de criticar, mas você tem o direito de vir fazer melhor. Faz melhor. Se prepare e venha. Pare de ouvir críticas. Agora eu desafio você também. Se você for olhar os dislikes, aí como diz a galera, tenha problemas. Se você for olhar quem bota a mãozinha para baixo, você não faz nada. Produza, rapaz, faça, avance, vamos adiante. Ofereça o que você tem. Se é harpa, é harpa. Se é funda, é funda. Vamos adiante, vamos crescer. Pais de famílias, jovens queridos, vamos adiante. Igreja, não é para parar, vamos avante. Nós podemos enviar tantos torpedos, mas nossa vida precisa ser um testemunho de fé, de confiança no poder de Deus. Não se abata pelos problemas. Não podemos nos abater diante dos desafios, mesmo que eles tenham 3,20 metros de altura, mesmo que eles estejam todos protegidos. Há um outro ponto importante que eu quero dizer a você. Depois que você se prepara, preste atenção nas oportunidades. Davi não foi lá embaixo no acampamento para ver guerra. Davi havia ido lá para levar alimentos. Só que agora o irmão mais está aqui. Quando você pega a sua Bíblia, você pega aqui no versinho 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira, dizendo: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Ei, Davi não tinha ido lá, querido ouvinte, para poder ver batalha. Davi tinha ido lá para levar alimento. Mas é interessante como o próprio irmão mais velho interpreta. Há um aspecto interessante aqui. Esse irmão mais velho provavelmente havia afligido esse Davi muitas vezes. Pastor, de onde você tira isso? Do verso seguinte, o versinho 29, Davi responde assim: que te fiz eu agora? Essa perguntinha é interessante. Quando é que você fala assim: ei cara, o que eu fiz agora? É porque o cara está sempre te atazanando, não é assim? Ele te faz raiva uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, aí na quinta vez, pô cara, o que foi que eu te fiz agora? É mais ou menos isso aqui. O irmão mais velho de Davi deveria ser o cara que deveria proteger, que deveria ampliar, que deveria, aumentar e dizer: poxa Davi, que bom que você veio aqui trazer alimento. Não. O irmão mais velho é o cara que critica. Deixa eu fazer uma aplicação sobre isso aqui hoje, que é muito importante. Algumas vezes nós, irmãos mais velhos, nos tornamos especialistas em reprovar, em criticar, em reclamar. Algumas vezes alguém chega com mais novo, por exemplo, ele é mais novo na fé, e ele vem para fazer um trabalho legal, aí a tendência nossa é olhar, e nós olhamos com o olhar de Eliabe. Eu tenho um sermão só sobre Eliabe. Porque a atitude desse irmão mais velho é uma atitude reprovável, uma atitude que não deveríamos fazer. Desenvolver inveja por alguém que está fazendo algo. Era o irmão mais novo, não era soldado, tinha sido rejeitado lá inicialmente pelo exército. Saul olhou e não deu nada, mas o próprio irmão mais velho chega e coloca o irmãozinho lá, como diz alguns, no lugar dele. Eu vou colocar esse cara no lugar dele. Por que você desceu aqui? Você veio ver a guerra? Davi não tinha ido lá ver guerra, amigos. Davi tinha ido lá levar comida. Essa era a situação. Mas como Saul não estava em dia com Deus, como os generais, os comandantes, os soldados haviam ficado com medo, que tem um detalhe, hein? Quando o líder é medroso, o medo se espalha para os outros liderados. Daí a nossa responsabilidade como líderes. Eu tenho assim, orado a Deus: Senhor, não me deixe intimidar diante das coisas. Porque quando um pastor é medroso, a igreja inteira passa a ter medo. Às vezes algum traz um projeto legal, fantástico: pastor, vamos fazer isso assim. E ali já matou o sonho. E é interessante que ousadia tem a ver com acompanhamento na palavra. A palavra diz que Davi era ousado. Davi disse: ei, só um pouquinho, eu vou contra esse cara. Mas aí então agora veja o fechamento aqui. É interessante você saber. Depois de o irmão reprovar, só falando sobre isso aqui, quando as críticas são externas, é até mais fácil da gente suportar. Mas críticas internas, dentro da família, esposo, esposa, filhos. Às vezes os filhos chegam e dizem: pô pai, eu tenho esse sonho. Aí a gente, pai, é tão assim, displicente às vezes, que a gente... Ih, rapaz, você não consegue. Eu tenho tentado andar no sonho dos meus filhos. Nós não alcançamos ainda todos.
Mas é uma luta, hein? É uma luta. Sonhar, andar no sonho do outro. E dificuldade. Porque isso exige recurso, isso exige tempo, isso exige abnegação, isso exige recurso financeiro para você andar no sonho do outro. E é interessante que Deus nos convida a andar no sonho dos outros. Deus andou no nosso sonho, querido. Deus andou. Ele, quando nos viu numa situação difícil, a Bíblia diz assim, lá no jardim do Éden, ele apareceu na viração do dia e diz, ei Adão, onde você está? Quando você pega ali o verso áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como explicar isso, mas ele não desapareceu, ele veio para nos ajudar, eu quero salvar, eu vou andar no sonho dele. E é interessante que aqui, em vez do irmão mais velho dizer, poxa Davi, rapaz, nós estamos todo mundo com medo mesmo, mas ó, se você for, olha a resposta correta, se você for enfrentar esse cara, eu vou estar do seu lado com a minha espada, porque se por acaso ele te atacar, eu estou em cima dele. Não deveria ser essa a atitude? Irmãozinho de igreja, você trouxe uma ideia legal, ei, vai fazer e eu vou estar com você aqui no suporte. Vamos lá, o que você está precisando? Estou aqui com você. Essa deveria ser a atitude. Mas no próprio irmão mais velho, você vê o aspecto de inveja, você vê o aspecto de desclassificação, tirando um garoto único em Israel, que havia se prontificado. Ei, eu vou lutar. Você quer ver a coragem desse cara? Acompanha comigo mais um versinho aqui, e eu vou te mostrar. O versinho 32, Davi chega para Saul, que estava com medo. Medroso, ele estava com medo, não estava com a vida em dia com Deus. E agora no versinho 32, Davi disse a Saul, olha aí querido, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ei, deixa eu tirar uma aplicação fantástica desse texto tão atual. Como é que está o seu nível de coragem para enfrentar coronavírus? Fala para mim, como é que você está? Já se abateu, já se entregou, está fazendo máscara, e eu não sou contra, eu não estou aqui falando das medidas, eu estou dizendo como está seu ânimo, como está sua fé, como está sua fidelidade. Ei, seu dízimo, seu envelope está guardado? Você consegue se manter firme na fé, apesar do corona? Você consegue se manter em pé quando todo mundo está falando em desgraça, em situação complicada, quando está todo mundo para baixo? Você consegue entender a frase de Davi hoje? Ei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eu vou lutar contra esse cara aí. E agora tem uma certeza. Eu admiro esse garoto, porque ele é corajoso, mas ele sabe o que ele está falando. Olha o próximo versinho aqui. Embora Saul não tivesse confiado nele, o versinho 37 diz assim, olha aí. O Senhor me livrou das garras do leão. Olha o cara surdo falando aí, ó. Ó, ele me livrou das garras do leão, ele me livrou das garras do urso, e ele me livrará de quem? Olha aí, ele não menciona nem o nome do cara. Ele me livrará desse filisteu aí, desse Zé Mané, vou chamar assim. Zé Mané é uma expressão só para a gente entender, né? Ele me livrou do leão, ele me livrou do urso, e ele vai me livrar desse cara. Agora é interessante, um exército inteiro paralisado, uma nação inteira paralisada, as notícias e os tabloides ali da época dizendo, ó, tem 40 dias que ele fez o desafio e ninguém apareceu. Agora aparece no cenário um moleque corajoso, em dia com Deus, e ele diz assim, eu vou lutar, não desfaleça o seu coração. Ei, se anima, levanta essa cabeça. Quantas vezes você já ouviu nessa quarentena assim, ei, vamos lá, vamos marchar? Levanta a cabeça, vamos evangelizar. E eu quero parabenizar de novo aqui, cara. O Espaço Novo Tempo em Piracicaba está de cabeça erguida e transmitindo. E o povo está aqui com álcool na mão, e papel, mas estamos evangelizando. É esse o caminho. Por que se abater diante de situações quando Deus diz, ei, não desfaleça teu coração. Pai de família, se você ficar desempregado, não desfaleça o seu coração. Estou falando para você em nome de Deus. Levanta essa cabeça, pega esse currículo, vamos correr atrás de novo. Estudante, se você perdeu alguma coisa, ei, levanta essa cabeça, é só um semestre, se você perdeu. Vamos adiante. Querida igreja, levante a cabeça, nós servimos um Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. Não podemos nos abater.
Ah, mas então quer dizer que a gente se torna arrogante agora porque a gente confia em Deus. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que eu e você precisamos ter coragem, precisamos ter firmeza, precisamos ter certeza do Deus que servimos. A história desse moleque é atual e eu gosto muito de pensar que a confiança no poder de Deus lança fora o medo. A confiança no poder de Deus lança fora essa covardia que estamos tendo. E quando eu falo covardia, eu não estou falando das situações atuais apenas, eu estou falando da ousadia de pregar o evangelho, como nós estamos aí. Eu estou me incluindo aqui. Quanto eu poderia ter feito a mais? Mas algumas vezes a minha tendência é também se acovardar. Está todo mundo parado, então vamos aproveitar e parar também. É gostoso ficar parado. Mas Deus disse para nós: ei, meu filho, levante a cabeça, não desfaleça teu coração, estou contigo. Vamos agora amarrar e fechar a última parte desse capítulo 17, que é fantástica. A Bíblia diz assim, então, que tudo foi preparado, depois que Davi não pôde mais usar aquela couraça ali do Saul, e a Bíblia diz assim, que ele vai lá na beira de um riachozinho lá e pega 5 pedras. Ele era especialista, lembra que eu falei? E eu, quando eu leio essa história, eu fico assim pensando, que coisa linda. Não ouviu voz pessimista, não ouviu críticas, não ouviu nem o próprio irmão falando e criticando. Apresenta-se diante do rei, diz eu vou, aí eles dão a armadura e tal, não dá certo, ele sai. E agora ele pega 5 pedras, mas eu entendo que esse foi um momento de consagração de Davi. Não que ele não era consagrado, e eu vou explicar isso aqui agora. Viver uma vida cristã buscando alcançar recursos no momento de crise é meio complicado. Sabe por quê? Porque o momento de confiança em Deus e de busca em Deus precisa ser na calmaria, quando a gente está bem. Quando a gente aprende a confiar em Deus no momento bom, no momento de crise a gente passa também. Alguns deixam para crer em Deus, igual eu recebi muitas mensagens, pastor, será esse vírus aí o fim do mundo? Eu falei, bom, não sei se é o fim do mundo, mas que nós já estamos no fim do mundo, eu já sei, desde 1844, vivendo os últimos dias. Mas eu quero dizer a você que é importante você saber isso aqui. Davi havia aprendido a confiar em Deus lá no meio do mato, lá tocando a harpa, lembra? Lá tranquilo no meio do pasto, ele tinha um momento devocional, ele tinha um momento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E agora eu estou trazendo para esse momento, eu acho que ele ali catando as 5 pedrinhas, a oração dele foi a seguinte: Senhor, eu vou fazer assim, ó, eu já treinei, eu vou pegar essas pedras mais lisinhas, eu vou colocar na minha funda, eu sou seu amigo, eu sei que o Senhor vai vencer esse cara por mim, e eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar no lugar certo, na hora certa, e vou avançar para cima dele. Agora, a parte do Senhor, eu quero que o Senhor faça, porque é impossível para mim. Mas como é que diz a Bíblia, irmãos? Para Deus não existe impossível. Que legal! Lá estavam Davi, preparado, bom em fundo. Eu falei para vocês, se era 2 metros o alvo, ele acertava. Se era 10 metros, ele acertava também. Se era 15 metros, ele acertava. E o cara era ágil, era rápido, ele ficava o dia inteiro com aquela funda na mão rodando. Mas olha que interessante, há um detalhe importante. Ao orar a Deus, Davi disse, Senhor, eu estou preparado, mas eu quero que o Senhor faça o impossível. Vamos ver como foi o encontro, eu vou reduzir aqui para vocês. A Bíblia diz assim que eles prepararam o escudeiro, isso aí está no versinho 48 agora. Quando você pega um pouquinho antes, ali diz assim que ao se encontrar, o escudeiro ia à frente, a corneta era tocada lá, a trombeta tocada, era mais ou menos um lugar específico, então tinha o espaço para que os 2 guerreiros pudessem disputar, os demais soldados não podiam interferir provisoriamente, então nesse encontro, nesse duelo, eles podiam conversar um com o outro. E quando, depois que anunciaram lá, depois que chegou o zap oficial lá nos filisteus, dizendo, ei, achamos o guerreiro, marcaram o horário, dia, tudo certinho. E então o povo todo se preparou, as trombetas tocaram, e todo mundo foi lá para aquele vale. Era um vale, o exército de filisteu estava de um lado, o exército de Israel do outro, e aquele vale embaixo, ali no meio, e ali marcaram o encontro. A Bíblia diz assim então, que Davi compareceu com as 5 pedras, colocou no alforje ou na bolsa dele lá, não sei como é que era, e agora ele chega no local de combate.
E olha que interessante, quando o escudeiro vem trazendo Golias e os gritos de vitória já aconteciam, o próprio gigante, ele se desfalece diante do que ele vê. O que ele viu? Ele viu, depois de 40 dias e 40 noites esperando, desafiando, gritando. A Bíblia diz que ele já havia ofendido até o próprio Deus. Ele dizia assim: cadê o Deus de vocês que não aparece ninguém? Todos os dias ele ia lá e falava: tem um homem aí, você já imaginou o que é, assim, para nós homens, nós temos um orgulho com esse negócio de ser macho, né? De ser... Quando eu vou contar um negócio que vocês não contam para ninguém não, embora esteja aí publicado já, né? Para o mundo inteiro. Quando eu era criança, eu não era muito gente boa não, eu era meio arteiro, então eu vou contar, né? Daí... existia no meu tempo, né, uma brincadeira muito de mau gosto. Era assim, quando dois meninos começavam a brigar, ou querer dar uma arranhatada, assim, a gente chegava, colocava eles assim de frente, né, e aí a gente falava assim: quem é homem, cospe aqui. E estendia a mão assim, mas aí quando o cara cuspia, você tirava a mão, o cuspe batia no rosto do outro, e ali a porrada começava, e aquele negócio ia e tal. Aí você vê que cabeça. Hoje, olhando isso, eu falo: Jesus, já pedi perdão para Deus e no prazer, né? Mas aí os moleques pegavam e se grudavam: eita! Porrada, tá, ok. Mas desde criança a gente aprendeu que esse orgulhozinho nosso, né, de homem, pois o Golias mexeu na estrutura emocional dos caras. Ei, não tem homem aí? Aí provavelmente, não tinha, eu acho que nas barracas estava fazendo miojo já. Não tinha homem lá. Porque ninguém apareceu para lutar. 40 dias, 40 noites. E quando esse recado chega de: ei, achamos o guerreiro, o Golias se preparou e disse: pô, é alguém que se preparou para me enfrentar. E agora escuta, a decepção e o semblante de Golias cai diante do que ele vê. 40 dias, 40 noites esperando um guerreiro. E aí ele chega no local da batalha e ele vê um garoto, vamos dizer assim, de chinelo, um bornalzinho do lado, não tem capacete, não tem espada, não tem armadura. A Bíblia diz assim que esse camarada fica, vou usar uma expressão assim, meio louco. E ele diz assim, ó, disse, isso aí está no verso 44, disse mais o filisteu a Davi: eu amaldiçoo você, eu sou um cão para você vir lutar comigo. E ele diz assim, ó, pelos seus deuses eu amaldiçoo você. Olha que coisa, ele atinge não apenas o aspecto psicológico, emocional, mas ele mexe na fé de Davi. Interessante, né? Quando a gente não confia em Deus, as pessoas zombam da nossa fé. Sabe disso? Quando você não é um cristão fiel, verdadeiro, honesto, as pessoas zombam do nosso Deus por nossa causa. E ele zomba, ele amaldiçoa. E aí ele diz assim, ó o versinho 44. Venha a mim, eu vou dar as carnes, as aves dos céus, as bestas das feras. E aí era a hora de Davi ter se sentido pequenininho, não era? Meu Deus, um cara de 3 metros e pouco, todo armado, todo protegido, pontos vitais, todos protegidos, e ele com a fundazinha, o bornalzinho dele na mão, e o chinelinho dele ali, eu não sei qual era aquela sandália, viu, Reinaldo? Eu acho que era daquela, uma havaiana, sei lá se era aquilo, mas ele... Ok, obrigado. Olha que interessante, o descompasso aqui é uma coisa horrorosa, porque de um lado está um cara guerreiro, todo protegido, todo e tal. Do outro lado está um moleque inexperiente, não tinha tino de guerra, não tinha nada. Mas agora escute, aqui na história está a nossa realidade. O impossível para nós, a Bíblia dá garantia, é possível para quem? Para Deus. Essa batalha é desproporcional, olhando no olhar humano. Olhando no olhar natural, é desumano isso aqui. Porque um cara, um moleque, nunca lutou e tal, e o outro protegido e tal. Tá ok. Mas Deus entra na história, querido, para fazer a grande diferença. A Bíblia diz assim, que eles se encontram. Eu gosto de um detalhe, é o último que eu vou ler na história, e daí eu termino. A Bíblia diz assim no verso 48... sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, olha aí agora, este se apressou e, deixando as suas fileiras, eu gosto dessa frase aqui, correu de encontro ao filisteu. Rapaz, quem corre para cima não está com medo. Eu gosto disso aqui.
porque Davi não tinha capacete, não tinha armadura, não tinha espada. Imagina, meu amigo, que coisa desproporcional isso aqui. Mas ele corre para cima, porque ele havia primeiro já confiado em Deus, já havia orado a Deus, já tinha pegado as pedrinhas, já tinha colocado na funda, e ele estava com o negócio todo armado na mão, e aí ele começa agora nesse último diálogo. Eu vou te matar e tal. E aí Davi olha e fala assim, rapaz, eu por acaso sou cão? Aí ele diz, não sei se você é cão, mas eu já matei um leão, já matei um urso, e para matar um cachorro também para mim pouco custa. Você é muito pequeno, eu não quero saber do seu tamanho, rapaz. Mas você não tem espada. Eu falo, mas eu tenho funda. Aí o cara pergunta, o que é funda? Ele não sabe o que é. Desproporcional, porém igualitário quando a gente tem Deus do lado de cá. Isso é fantástico, não é? Quando a gente tem Deus do lado de cá, não importa o que venha do lado de lá. A Bíblia diz então assim que Davi correu para cima do gigante. Eu li essa história quando criança, minha mãe me contou essa história quando criança, eu contei essa história para os meus filhos, que hoje já não são crianças. Mas um detalhe interessante eu tinha assim na mente. Então vamos lá, eu vou trazer a interrogação para você. Se o gigante estava com todos os pontos vitais protegidos, como Davi conseguiu derrubar esse gigante? Porque a Bíblia diz assim que Davi partiu para o encontro, colocou a fundazinha em prática e a pedra se lhe encravou na testa. Ora, o capacete do gigante protegia os pontos vitais. Isso aqui é ponto vital, isso aqui é ponto vital. Aqui atrás é ponto vital. Quando você vê esses lutadores de UFC, eles tentam bater aqui por causa desse sistema nosso que temos aqui, que tira os nossos movimentos. Tá. Todos os pontos vitais estavam protegidos. A Bíblia não menciona como foi isso aqui, mas olha que legal, que eu quero desafiar você a entender. Existe um livro, Patriarcas e Profetas, e Deus, através de Ellen White, revelou como foi esse encontro. A Bíblia diz que a pedra se lhe encravou na testa. Bom, mas como é que estava protegido? Agora vem uma revelação que eu quero te mostrar. Como é importante o livro do Espírito de Profecia para clarear um pouquinho mais, porque é uma luz menor que mostra a luz maior. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que quando o gigante olhou para Davi, viu ele totalmente desclassificado, diz a mãe, ele num ato de loucura, tira o capacete e joga fora. E quando Davi, que havia orado, que estava com a pedrinha na mão, que estava com tudo preparado, viu aquela testa larga, falou, Senhor, obrigado, eu não erro isso nunca, ponto. Quase 1,5 metro de testa. Ele falou, e a Bíblia diz, ele atirou a pedra se lhe encravou na testa, ele ficou tonto, os ombros lá caiu, e agora Davi poderia dizer, beleza, aí o cara. Não, Davi não conta vitória antes de terminar o negócio. Davi sobe em cima do corpo dele e pega a própria espada do gigante e corta o pescoço do cara fora, aí sim levanta aquela cabeça e diz, está aí, o incircunciso que zombou do nome de Deus. Amém por isso? É isso que Deus deseja fazer contigo, amigo. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu não sei quais são os seus Golias. Eu não sei qual é. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus você vai subir em cima dele, cortar a cabeça dele e ainda vai dizer aí, olha a cabeça do incircunciso, olha o problema que eu tinha aí. Olha o coronavírus para onde foi aí. É mais ou menos isso aí. É essa a situação que eu quero que você extraia da Bíblia. E sabe, aqui fica a última aplicação que eu quero dar em cima desse capítulo 17. E eu termino com isso aqui. Quando Davi subiu em cima do gigante para cortar a cabeça dele, ele poderia muito bem ter se exaltado a si mesmo. Ei, olha aí, olha o cara. Davi não faz isso. A Bíblia diz assim, que Davi exalta a Deus. E ele diz, Deus, obrigado, porque esse gigante não era meu. Deixa eu dizer para você, que está me ouvindo agora. Na verdade, o gigante não havia sido preparado para Davi. A gente prega isso aí, Davi, Golias e tal. O gigante havia sido preparado para Saul, que era o rei de Israel. O único cara que tinha espada, que tinha isso, tal. E ele deveria ter sido o cara que, se tivesse em dia com Deus, deveria ir lá enfrentar o gigante e Deus daria vitória para Saul. Porque o povo de Israel não havia de ser envergonhado. Deus havia feito promessas extraordinárias para esse povo, dizendo, onde
pisar a planta do seu pé é seu. Se você pegar Deuteronômio capítulo 4, lá diz assim: não tema diante dos inimigos, eu vou estar com você. Se Saul tivesse em dia com Deus, o gigante era para ele. Mas agora escute, quando alguém não está em dia, Deus precisa levantar alguém. E Davi aparece no cenário, numa oportunidade de crise, numa situação de crise, e ele vem com todo preparo, e ele se torna o cara que no final vai dar honra e glória a Deus e dizer: olha aí, você vem contra mim com paus, com pedras, eu vou contra você. Aí está o segredo: em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, parte para cima dos problemas em nome do Senhor dos Exércitos. Não se deixe abater por causa desses problemas. Quando as situações adversas da vida chegar, entenda que o Senhor dos Exércitos está com você e Ele te dará a vitória. Que Deus abençoe você, que Ele faça você crescer na fé. Faça uso desse capítulo e ao reler agora a história de Davi, tenha esse conceito de que a comunhão com Deus é a única coisa que nos torna fortes, corajosos e nos faz andar com ousadia diante da palavra de Deus. Não se abata diante de críticas, diante de situações, mas se coloque diante do Senhor para ser vencedor em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe e guarde. Nós vamos ouvir agora uma música especial pela Anne e pelo Gabriel, e que você faça uso dessa mensagem, dessa palavra poderosa, e que você a cada dia esteja na presença de Deus, lembrando, é pelo Senhor dos Exércitos. Que Ele te abençoe e guarde você. Amém. O mundo quer me limitar e definir o que de fato eu sou. Eu sei que querem rotular minha compreensão do amor de Deus, mas tudo que eu sou não vale nada sem você. Tudo que eu preciso É o seu propósito em mim. ainda que duvide, Eu acredito, meu coração é teu. O mundo tenta me afastar da plenitude que tenho com você. Eu sei que querem rotular minha compreensão do amor de Deus. mas tudo que eu sou Não vale nada sem você. tudo que eu preciso É o seu propósito em mim. ainda que duvide, Eu acredito, meu coração é teu. e não entendem Minha decisão, e não conhecem o meu coração. mas nada é
propósito em mim. Ainda que duvide, Eu acredito, meu coração é teu. Amém. Nós, nesse momento, queremos dizer para você não desistir. Se alguém rotular você, não acredite. Marche em nome do Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos, nós vamos orar por você, pela sua família, que essa semana seja uma semana de bênção e de conquistas para você. Querido Deus e Pai que está nos céus, que história fantástica e atual essa, registrada na Bíblia para nos dar ânimo, para que nós não venhamos desfalecer os nossos corações, pois servimos ao Senhor dos Exércitos. Obrigado, meu Deus, porque a sua palavra é conforto para nós. Obrigado porque a sua palavra mostra que devemos marchar, continuar ousados na pregação, no cuidado com a nossa família, vivendo neste mundo, mas entendendo que o Senhor é aquele que está reinando soberano sobre todas as coisas. Oro a Deus pelos nossos internautas, oro pelo Espaço Novo Tempo, oro pelo pastor Reinaldo, pela sua família. Oro, Deus, pelos líderes desta igreja e desse movimento, para que venhamos continuar marchando firmes na fé, não olhando para os desafios. Eu não sei quais são os gigantes, ó Deus, que cada família tem, mas eu entendo que num momento de coronavírus, esse é o nosso grande gigante, nos dando medo, nos atemorizando, mas, Senhor, queremos confiar no Senhor dos Exércitos, que livrará a nossa nação dessa situação e que nos fará prosperar em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, continue abençoando as nossas famílias, continue abençoando as iniciativas da sua igreja, continue abençoando cada família, cada filho, cada pai, cada lar, cada estudante. Meu Deus, abençoe os nossos jovens que são uma força poderosa na sua igreja e desperte o coração de cada um de nós para seguirmos em nome do Senhor Jesus. Continue nos ajudando a vencer os desafios da vida, não dando ouvidos a vozes pessimistas, críticas, mas nos ajudando a nos preparar, a confiar no Senhor e quando vencermos, que nós venhamos atribuir toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de louvor. Continue nos abençoando, fortalecendo a nossa vida por Jesus. Nós te pedimos. Amém, Senhor.